E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 12 dessa fic. Primeiramente peço desculpa pelo tempo sem vídeo. Eu tive um bloqueio de escritor e não sabia o que escrever, mas consegui e espero que gostem do cap. Peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo. Deixem o like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal, onde às vezes dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Depois de preparar o ramen verde, arruma a mesa e em menos de 2 minutos a porta da casa se abre e uma pequena garotinha de 6 ou 7 anos de cabelos vermelhos e olhos ametista entra. Essa era Kushina Uzumaki, a irmã da identidade atual de Virgil. Ao Kushina ver a comida, Virgil pode jurar que viu os olhos da pequena Loli brilhar e a boca salivar antes que a pequena ruiva possa se sentar. Virgil tosse falsamente, chamando a atenção de Kushina. Virgil vai lavar as mãos antes de comer. Kushina faz uma careta e corre até o banheiro, lava as mãos e volta rapidamente para comer o ramen. Virgil também come. Depois de comer, Kushina toma banho e se deita. Virgil também toma banho e se senta na cama para pensar em formas de defender o Uzukaguri. Até Ku se lembra que tem a Longinus Zenith Tempest Okyo da ideia de usar o poder da Gear junto com o poder da Goru Goru no Mi para causar tormentas ao redor da ilha, o que dificultaria a viagem até Ozu. Virgil também pensou que se Ingvild estivesse aqui, ela poderia controlar o mar, o que ajudaria ainda mais, mas por enquanto as tormentas seriam suficiente. Virgil se levanta e sai de casa indo para uma das costas da ilha. No caminho, Virgil nota o aspecto da aldeia. Ainda havia algumas pessoas andando pela vila e alguns restaurantes estavam abertos. Ao chegar na costa, Virgil se senta beira ao mar e se concentra em usar sua Gear e a Goru Goru para controlar o clima. Ao ser a primeira vez que Virgil tenta algo do tipo, ele não consegue fazer muita coisa, apenas conseguindo alguns raios dispersos, mas nada como ele queria. Virgil passou os próximos dias tentando fazer a mesma coisa. Para ser mais exato, foram 3 semanas. Nesse tempo não houveram muitas coisas. Primeiro, vamos com Virgil. Ele conseguiu fazer um temporal em volta da ilha com raios, relâmpagos, tornados e até granizo todo. Esse temporal fica em volta da ilha e não afeta a ilha em si. Além disso, graças a isso, Virgil melhorou muito seu controle. Além disso, através dessas tormentas, criou uma nova técnica que ele chamou de terreno elemental. Quando Virgil modifica o terreno, como exemplo, faz uma tempestade. Durante a tempestade, os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que um normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Virgil contou que as tempestades foram feitas por ele para os alto-mandos de Uzu. Graças a isso, nenhum mensageiro de Konoha pode chegar até Uzu, o que aliviou bastante Virgil, já que planejava cuidar primeiro com os que estavam atacando abertamente Uzu e só após isso pensar nos conspiradores como Sarutobi, Hiruzen e Danzo Shimura. Além disso, como boa notícia, as tropas de Uzu aprenderam os clones da sombra em menos de uma semana, o que deu bastante tempo para treinarem o resto. Graças à maioria dos Uzumaki terem talento com espada e selos, a maioria dos soldados aprenderam uma respiração. Alguns aprenderam Rokushiki, mas até o momento nenhum tinha conseguido aprender o Zaki. Isso fortaleceu bastante o clã Uzumaki. Além disso, Kozuki tinha conseguido estocar bastante comida e lazuli através de alguns selos. A ajuda de Virgil conseguiu criar selos de teleporte, similar aos círculos mágicos de DXD. Esse teleporte não pode ser usado para atacar, como o Iraishi, mas para transporte de comida ou para uma fuga seriam útil. Virgil também aumentou pouco a pouco a gravidade na ilha. Foi algo bem gradual, ninguém se deu conta e graças ao físico dos Uzumakis, todos se adaptaram em gravidades maiores, o que os fortalecia ainda mais. Embora eles não notarem, atualmente Uzu tinha 3 vezes a gravidade. Ao olhar no sistema, Virgil notou que a data do ataque não mudou, o que surpreendeu um pouco Virgil, já que esperava que as tempestades fariam que os inimigos não atacassem. Parece que Virgil subestimou o valor de Uzu e seus selos para o resto do mundo. Sabendo isso, Virgil fez outra reunião com os alto-mando, onde Virgil sugeriu criar um lugar para os civis, crianças e idosos ficarem durante o ataque. Todos apoiaram a ideia, então decidiram fazer base subterrânea que Lazuri encheu de selos, tanto para não serem detectados como um de teleporte. Caso Uzu perdesse a guerra, todos seriam teleportados para um lugar seguro escolhido por Mio. Esse lugar era uma ilha recém-descoberta pelos espiões de Mio. Era um lugar onde o clã estaria seguro caso o pior acontecesse. Virgil também sugeriu que Kozuki guardasse a maior parte dos alimentos na base. Mais uma semana havia passado e Konoha seguia tentando enviar alguém para Uzu, mas não conseguia por culpa da tormenta. As tropas de Uzu tinham se fortificado ainda mais. Todos os soldados haviam aprendido uma respiração de Kimetsu. Alguns que aprenderam a mão conseguiram aprender a respiração do sol. Além disso, alguns aprenderam o haki do armamento e observação, mas ninguém conseguiu despertar o haki do rei.
O controle de chakra de todos melhorou muito e alguns aprenderam a Ghost Blade e o Rasengan para surpresa de Virgil. Alguns colocaram elementos nas Ghost Blade que era algo que ele nunca pensou. Também aprenderam Rasengan, embora não conseguiram criar nenhuma variação até o momento. Agora estavam todos os alto-mandos de Uzu na sala de reuniões para discutir as novas informações que Mil havia conseguido. Todos estavam sentados e sérios e visivelmente cansados devido aos preparativos do mês anterior. Virgil, bem, vamos começar com a reunião e após terminar todos devem dormir por um tempo para ajustar os seus estados. Diz Virgil cansado vendo o estado em que todos estão. Virgil, bem, vamos começar com os assuntos internos. Shin, como estão as tropas? Pergunta olhando para o comandante. Shin, todas as tropas estão prontas, senhor. Infelizmente não tivemos muito tempo aqui. Não permitiu que todos aprendessem tudo. Todos assentem com a cabeça. Virgil, ok. Kozuki, como estão as reservas de alimento? Pergunta um pouco mais aliviado. Kozuki, bem, temos comida o bastante para todas as tropas e civis graças à ajuda de Lazuli e o novo selo de teleporte. Temos um fluxo de alimento constante. Diz com um sorriso, aliviando um pouco a tensão de todos. Lazuli, fico feliz em ajudar, mas a maior parte do crédito do selo de teleporte vai para o Virgil. Sem a compreensão e ideias dele não poderia criar tal técnica. Diz a velha Uzumaki com tom sereno. Virgil, ok. Mil, quais são as informações que você tem? Diz em um tom mais sério, já que isso era o real foco da reunião e todos sabiam. Mil suspira e olha em volta da sala, pensando por onde começar. Mil, Kumo, Iva e Mizu estão juntando tropas para nos atacar. Pelo que meus informantes me falaram, cada tropa contém 500 ninjas, incluindo 50 Jonins, 150 Chunins e 300 Genins. Com total de tropas, são 1.500 ninjas. Todos ficam em silêncio. Era uma notícia que todos na sala esperavam, mas não estavam preparados para receber. Virgil suspira. Virgil, quanto tempo temos até que eles ataquem? Pergunta Virgil olhando para Mil. Mil, eles atacaram amanhã durante a tarde. Todos ficam em silêncio. Virgil, Shin, quantos ninjas temos? Pergunta com um tom cansado. Comandar uma guerra era muito mais cansativo do que ele pensava que seria. Não era algo que ele pode se vencer com poder puro. E embora em sua vida passada como soldado participou em guerras, mas não como general, então essa era sua primeira vez liderando uma guerra. Mas mesmo assim ele sabia que um número de combatentes era algo importante na guerra. Shin, temos um total de 800 ninjas, 200 Jonins, 400 Chunins e 200 Genins. Todos ficam em silêncio, pensando. Todos sabiam que o poder atual dessa tropa se devia unicamente pelas técnicas que Virgil entregou anteriormente. As tropas de Uzu eram Genins em sua maioria. Deveria ter uns 20 ou 30 Chunins, e apenas os líderes do alto mando de Uzu poderiam ser chamados de Jonins. Virgil bate na mesa, chamando a atenção de todos. Virgil, não podemos nos desanimar. Eles mandarão 1.500 ninjas, mas com sorte as tormentas vão eliminar uma parte deste exército. E também temos o elemento surpresa, já que eles pensam que somos fracos. Além disso, as tropas principais deles estão ocupados com a guerra. Ao todos se darem conta que as palavras de Virgil são verdade, o ânimo de todos melhora bastante. Virgil, estão todos dispensados. Descansem um pouco enquanto o inimigo não chega. Quero todos em estado óptimo para a guerra. Todos se levantam e vão embora. Virgil suspira e vai para casa, onde vê Kushina, que estava bem tranquila fazendo o dever de casa. Virgil, Kushina, estou em casa, diz alertando-a de sua presença. Kushina larga seus deveres e corre para abraçar Virgil, que também sorri e a abraça. Kushina, irmão. Kushina abraça Virgil forte e Virgil nota a preocupação dela. Virgil não havia contato sobre a guerra para ela, mas Kushina era perspicaz e notou que tinha algo errado ao ver que Virgil chegava sempre cansado em casa. Virgil, ao notar isso, suspira e se ajoelha e abraça Kushina. Ele imediatamente sente as lágrimas de Kushina molhar seu ombro. Virgil, vamos pequena, não precisa chorar, está tudo bem. Kushina aperta ainda mais o abraço. Kushina, mentiroso, Aileen me contou que o pai falou sobre a guerra e eu sei que você vai participar. Diz chorando ainda, mas Aileen Uzumaki era a filha mais nova de Shin e Shaibara e a melhor amiga de Kushina. Virgil suspira com isso, ele não esperava que Kushina já soubesse disso. Virgil, não se preocupa, baixinha, seu irmão mais velho e muito forte e não vai perder. Diz sorrindo para acalmar a ruiva enquanto acaricia sua cabeça. Isso acalma um pouco Kushina. Kushina, você promete que vai voltar e não vai me deixar sozinha? Diz com lágrimas no rosto e olhando nos olhos de Virgil. Isso faz o peito de Virgil doer, porque ele sabia que, embora se fosse sobreviver após completar a Brugion, ele iria voltar para seu mundo. Ox deixaria a Kushina sozinha, e ele sabe que mesmo se tivesse a oportunidade de ficar, ele não ficaria, já que tem pessoas importantes para ele no mundo dele.
Vejo. Não se preocupa, Tomatinho, eu vou voltar dessa batalha com vida. Ele não mentiu, ele voltaria da batalha após Kushina se acalmar. Virgil a mandou para o refúgio onde os civis estavam. Deitado na cama olhando para a lua, Virgil suspira. Virgil, sistema, o que vai acontecer com esse mundo quando eu sair da dungeon? Pergunta preocupado que a resposta seja algo ruim como a destruição ou reset. Sistema, depende da recompensa, o mundo pode ser apagado ou entrar em um estado de pausa. Virgil fica pensativo até que pensa em algo. Virgil, sistema, o tempo que fico aqui dentro conta como um segundo lá fora, certo? Pergunta pensando em um plano que dependeria do sistema para funcionar. Sistema, sim. Diz com simplicidade Virgil. Após eu terminar a missão eu tenho que ir embora ou posso seguir ficando aqui? Pergunta um pouco ansioso. Sistema, sim, o usuário poderá ficar até 5 anos após o término da missão. A partir dos 5 anos o fluxo temporal entre os dois mundos se estabilizar, assim um dia na dungeon será como um dia no mundo do usuário. Virgil dá um sorriso, assim ele poderia ter mais tempo de treino antes do canon de DXD e também passar tempo com Kushina. Virgil sabe que Kushina não é realmente sua irmã, mas as memórias que o sistema implantou nele, o tempo que passou com ela o fez ver ela dessa forma, e embora tenha suspeitas que Vale e seu irmão, Virgil pensa que comparando os dois prefere Kushina. E muito melhor ter uma irmãzinha do que um irmão louco por batalhas. E novamente, além de poder passar esse tempo com Kushina, Virgil também vai aproveitar o tempo para treinar. Embora ele não possa treinar o físico na dungeon, ele pode melhorar sua experiência de combate e também aprender coisas desse mundo, como Fuinjutsu. Fuinjutsu literalmente significa técnicas de selamento. Panini, técnica de selo. São técnicas que permitem ao usuário selar objetos, seres vivos, chakra, junto com uma variedade de outras coisas em outro objeto. Fuinjutsu também pode ser usado para restringir os movimentos ou retirar objetos a partir de dentro de algo ou alguém. O Iraishin também é um Fuinjutsu para executar a técnica do Raijin voador. O usuário precisa marcar um alvo com selo especial, a fórmula da técnica Jutsu Shiki, que pode ser aplicada em locais, objetos ou pessoas. O selo é aplicado com um simples toque, e como Minato também notou, a fórmula nunca desaparece, permanecendo intacta mesmo após a morte do usuário. Aparentemente, não há um limite claro para quantos selos podem ser aplicados, já que Minato recorrentemente utiliza vários ao mesmo tempo. Em situações de combate, a técnica pode ser usada de forma mais eficaz marcando o corpo de um oponente com a fórmula, permitindo que o usuário teletransporte-se para eles a qualquer momento. Quando o oponente marcado tenta atacar, o usuário pode antecipar e atacá-lo primeiro. Quando o oponente marcado tenta escapar, o usuário também pode aparecer instantaneamente ao seu lado ou por trás e emboscá-lo. O que torna o Iraishin uma técnica até que útil para Virgil, porque ninguém no mundo de origem dele sabe sobre essa técnica. E embora ele possa fazer portais com a Yamato e os círculos mágicos, ele sempre pode usar o Iraishin como uma carta oculta e também pode ensinar a técnica para os membros da sua nobreza. Além disso, Virgil sabe que no mundo de Idshou DXD tem algo semelhante ao Fuinjutsu. As runas Rune é um dos sistemas taumatúrgicos que se originou na Escandinávia durante a antiga era, e são símbolos que, uma vez inscritos, podem encantar e fazer certas magias de acordo com o significado que representam. Compostas apenas por linhas retas e possuindo mecânica semelhante aos circuitos usados pelos magos, o uso de runas modernas é impopular dentro da associação dos magos, devido que ao fazer um contrato com um demônio os magos podem usar magia mais facilmente através de cálculos, o que torna mais fácil e prático. É possível afetar um alvo com uma runa escrita à distância, mas a taxa de sucesso é baixa com um alvo que possua circuitos mágicos, devido ao efeito da resistência. Neste caso, a runa deve ser inscrita diretamente no corpo. Se usados em combinações, é possível criar campos delimitados com eles. O significado preciso de cada runa varia, dependendo da linguagem rúnica. A característica da magia rúnica eram esses símbolos. Embora leve tempo para gravá-los, uma vez feitos, eles poderiam ser liberados como um feitiço de ação única, simplesmente passando energia mágica através deles. O intervalo de tempo entre a ativação do feitiço e sua conclusão foi extremamente pequeno. Existem 3 tipos de linguagem rúnicas. Runas primordiais, criadas pelo próprio Odin e usadas por Skatash, Brynhilr, Kuchulain e Sigurd. Runas antigas referenciadas por Skatash e runas modernas que são meras imitações das anteriores. E embora Virgil nunca tenha aprendido sobre runas antes de entrar nessa dungeon, não foi por ele não querer, e sim por não ter a oportunidade de aprender. Mais prudente é aprender no futuro, e se conseguir também prudente, usar runas e Fuinjutsu junto.
Enfim, após saber que poderá ficar 5 anos ok e um tempo razoavelmente bom na dungeon após finalizar Laracast, Virgil fica mais tranquilo e decide que vai pensar isso após a guerra e decide tomar um banho gelado e dormir para estar em seu melhor estado para a guerra. Após Virgil acordar, ele entra em um estado pronto para a guerra, se veste com um traje de combate, uma armadura preta com numerosas placas de metal, formando resguardos de proteção ao longo de seu peito, cintura, ombros e coxas. Na parte de trás da armadura e nos ombros tem o símbolo de Uzu. Por baixo da armadura uma camisa cinza de gola alta e com mangas compridas e nos pés um chinelo de madeira. Na opinião de Virgil, e uma roupa similar à do Madara e a Shirama, e é um bom traje de batalha, embora não goste dos chinelos de madeira e preferisse botas tânticas militares. Mas nesse mundo não existe, então não tem muito o que Virgil possa fazer ao ir para a praia. Virgil vê todas as tropas de Uzu já prontos para combate, todos usando uniformes similares. Virgil se para ao lado de Shin e olha para o horizonte e vê alguns barcos se aproximando. Enquanto Shin dá um discurso motivacional para os soldados, Virgil usa o Zenith Tempest para criar um terreno mágico e transformar o céu em volta da ilha em uma tempestade. Para a surpresa de Virgil, as perdas dos atacantes não foram tão grandes quanto ele pensava. De 1.500 ninjas, por volta de 1.400 chegaram na ilha, sendo que os que não chegaram eram os Shenis. Virgil não queria papo, então antes que os invasores enviassem alguém para ameaçar ou algo do tipo, Virgil deu a ordem. Virgil, homens, os inimigos à frente pretendem destruir suas famílias, destruir seus lares e usar suas esposas e filhas. Grita Virgil, acendendo uma chama em todos os ninjas de Uzu. Virgil, mas nós não vamos permitir, vamos acabar com esses malditos, por Uzugakuri, por Uzumaki, por nós, pela família atacar. Todos os ninjas de Uzu gritam por Uzugakuri. Virgil vê todos os soldados partir para cima. Os 800 ninjas de Uzu, graças à técnica Clones da Sombra, se tornaram 8.000 ninjas, e isso não era um máximo. Todos motivados, os ninjas de Kumo, Iva e Mizumau têm tempo de desembarcar e são abordados por uma enorme quantidade de ninjas Uzumaki. Os ninjas Uzumaki estavam matando por todos os lados usando espadas e cortando membros dos invasores. Braços voavam assim como cabeças, sangue se espalhava lembrando os cabelos carmesim dos membros do clã Uzumaki. Os capitães de cada tropa xingavam o departamento de inteligência de suas aldeias chamas. Isso de uma aldeia sem poder militar que não teria nenhuma resistência. Para ser sincero, até Virgil estava surpreso, não esperava que fosse ser tão fácil. Ao que Virgil se deu conta que isso se devia à técnica dos clones de sombra. Não só foi extremamente útil para todos treinarem, mas também foi bem utilizada em combate. Em menos de uma hora todos os ninjas invasores, exceto por os líderes, estavam mortos, sobrando assim como o shinobi de Kumogakuri e o braço direito do terceiro Raikage, Gura shinobi de Kirigakuri e o braço direito do quarto Mizukage, e Kitsushi, o filho do terceiro Tsushikage, e o pai da Kurotsushi, a quarta Tsushikage. Virgil, bem, o que temos aqui? Diz olhando para os 3 ninjas amarrados e com seus chakras selados. Apesar da situação em que estavam, os 3 olhavam para Virgil com arrogância. Komoi, pequeno Uzumaki, se você sabe o que e melhor para você, nos soltará. Virgil olha para Komoi como se fosse um deficiente mental. Virgil incluso se pergunta se todas as pessoas no mundo shinobi têm essa doença, porque Komoi, Gura, Kitsushi e o Ambu anterior têm a mesma reação ao ser presos. Ou isso, ou pensam que Virgil, e como Konoha, Virgil ainda se lembra que no final da terceira guerra ninja original Konoha ganhou, mas mesmo assim entregaram recursos para Kumo, os perdedores. Ou até o caso onde Kumo tentou sequestrar Hinata e após Isashi matar os sequestradores, o terceiro Hokage e os altos mandos de Konoha não só chegaram ao clã Hyuga, mas também forçaram Isashi matar seu irmão gêmeo, que tinha a marca do pássaro, para apaziguar Kumogakuri. Virgil realmente não entende o circuito mental de Sarutobi e companhia. Voltando para o assunto, antes que outro prisioneiro possa falar algo, Virgil puxa Yamato e corta uma das pernas de Komoi e olha para os 3 com um olhar frio e solta-se o Aki do rei. Isso emociona todos os Uzumakis. Uzumaki 1, vocês viram o senhor Uzukage ter o Aki do rei? Diz impressionado. Uzumaki 2, eu achava que isso era uma lenda. Diz olhando para Virgil com adoração e admiração. Já os 3 prisioneiros era o contrário, estavam aterrorizados, nunca imaginaram que Virgil os atacasse com suas identidades, pensavam que no máximo Virgil os usaria para negociar com suas aldeias. Não há algo como o que Virgil fez, os coitados não têm ideia do que estava por vir. Virgil, leve esses 3 para as masmorras e os torture até que revelem tudo que sabem sobre suas respectivas aldeias. Virgil dá decidido já que vai passar mais tempo nesse mundo e suspeita que o extermínio Uzumaki pode continuar acontecendo, então precisa estar para os ataques futuros. Virgil, quantos combatentes perdemos nessa batalha?
Olhando para os corpos banhados em sangue, embora a maioria eram cadáveres dos invasores, ainda se podia ver alguns Uzumakis. Shin, senhor, de acordo com os cálculos perdemos 20 combatentes e 200 feridos. Diz triste pela morte de seus compatriotas, mas ainda se podia notar a empolgação de que a batalha tenha sido ganha. Virgil fica em silêncio, pensando. Ele esperava que houvessem mais perdas, mas ao pensar se deu conta os ninjas, embora fortes, eram como canhões de vidro com forte poder mas pouca defesa, diferente dos piratas que têm um forte poder e defesa ainda mais escandalosa, e os Uzumakis estavam com várias técnicas do mundo pirata Oki, e como se os invasores usassem arco e flecha simples e armadura de couro e os usasse crossbows tecnológicos e armadura de metal. Depois de perceber isso, Virgil entendeu melhor o poder do mundo ninja, e ao olhar para os cadáveres, Virgil pensa no que fazer com tantos corpos. Se os deixasse ali, poderia gerar uma praga ou algo do tipo. Virgil, separem os cadáveres e entregue os combatentes mortos às suas famílias e deem as recompensas aos familiares. Avise algum construtor para criar uma rocha carmesim na frente do edifício Uzukage e coloque um nome de cada soldado na rocha para que suas contribuições não sejam esquecidas. Shin se comoveu ao escutar as ordens de Virgil. Não só Shin, alguns soldados que estavam em volta escutaram e também se comoveram. Shin, sim senhor. O que devemos fazer com os outros cadáveres? Pergunta-se, referindo aos cadáveres dos invasores. Ao escutar isso, Virgil deu um sorriso sádico ao pensar em um plano interessante. Virgil, separe os cadáveres por suas aldeias. Já tem um plano de o que fazer. Shin, sem notar o sorriso de Virgil, assente com a cabeça. Virgil, após a recuperação dos soldados, continue o treinamento. Embora tenhamos vencido a batalha, não vencemos a guerra. Virgil faz uma pausa e olha para os cadáveres. Uzumaki volta a falar. E agora não só lutaremos para nos defender, também lutaremos por vingança pelos nossos. Vingança por Uzumaki. Os soldados em boas condições, e inclusive alguns em más condições, gritam com determinação. Após isso, todos seguem as ordens de Virgil. Kira, Mio e Shaibara, que embora não haviam participado da batalha, estavam observando à distância para caso o exército fosse derrotado, pudessem ir até o refúgio para ativar a matriz de teleporte. Suspiram aliviadas e sorriem e vão até o refúgio contar a notícia a todos para não ficarem nervosos. Após separarem os cadáveres, Virgil chega perto de cada grupo e deixa uma carta em cada um. Todos olham confusos para Virgil, que sorri. Virgil, antes de devolver a seus donos, obviamente vou deixar alguns problemas para Konoha. Todos o olham confusos e veem Virgil retirar sua espada da bainha e fazer 2 cortes no ar, abrindo um portal, e todos reconhecem o lugar. No outro lado era Kunogakure, viste deste o céu antes que possam reagir. Virgil, usando seus poderes de manipulação de escuridão, cria uma enorme mão de escuridão que agarra os corpos dos ninja de Kumo e os joga pelo portal. Seja por coincidência ou planejado, os corpos caem justamente na porta do edifício do Raikage. Em seguida, Virgil faz o mesmo com as outras aldeias. Todos ficam estupefatos por diversos motivos. Primeiro, a criação de portais de Virgil, depois a mão de escuridão e os atos que tais mãos fizeram. Virgil, notando isso, decide explicar agora, para aumentar a moral de seu exército. Virgil, já que vejo que estão curiosos, lhes vou explicar primeiro. Os portais eu os posso criar graças a essa espada Yamato. Ela é a arma ancestral do nosso clã, sendo a espada do Uzukage de todas as gerações. Isso era obviamente mentira. Yamato nem existia no mundo de Naruto, e o fato dos portais também. Anteriormente, Virgil só podia criar portais com o Yamato, mas após criar um selo de teleporte, sua compressão do espaço aumentou e agora pode fazer corte no espaço com qualquer espada. E Virgil incluso pensa que se aumentar sua compressão poderá cortar o espaço com suas próprias mãos. Mas para os Uzumakis isso era verdade. Com o nível atual do Haki de Virgil, ele pode sentir as emoções dos outros e se surpreendeu por não sentir inveja ou ganâncias nos Uzumakis por ele ter tal espada. Eles apenas sentiam orgulho e alegria por ter um patriarca tão forte. Virgil, segundo a mão de escuridão, foi algo que consegui ao me aprofundar na nossa linha de sangue. Isso novamente era uma meia-verdade, já que sim, era algo da linha de sangue, mas não da Uzumaki. Mas incluso se alguém tentasse, Virgil acredita que realmente possam encontrar algo parecido, já que o clã Uzumaki, assim como o clã Senju e o clã Uchiha, são descendentes do clã Otsutsuki. E Virgil fez tal comentário para ver se algum Uzumaki podia trazer alguma surpresa ao tentar se aprofundar em suas linhas de sangue. Virgil, e sobre as cartas, como todos vocês devem ter notado, Konoha nos abandonou para a destruição. Então decidi causar problemas para Konoha. Virgil pode notar a ira e ódio ao falar de Konoha. Isso era bom, já que esse ódio seria combustível para ficarem mais fortes, já que Virgil sabia que após ele ir embora as guerras continuariam e ele não estaria aqui para proteger os Shin. O que havia na carta?
Pergunta curioso. E isso chamou a atenção de todos. Vejo sorriu. Vejo. Nada demais, apenas escrevi uma mentira onde Konoha nos salvou e que Konoha é a aldeia mais forte e o resto é lixo que não merecem sentir o cheiro do peito do terceiro Hokage. Todos olham incrédulos e confusos e divertidos com o último comentário, fazendo Vejo sorrir. Vejo. Claro, escrevi como se eu fosse o próprio terceiro Hokage. E por que fiz isso, vocês devem se perguntar. A resposta é simples: precisamos de mais tempo para ficar mais forte. Konoha vai ganhar esse tempo para nos. Todos finalmente entendem o plano de Vejo. Sorriem ao saber que os traidores de Konoha vão pagar algum preço pela traição aos Ukaguri. Após isso, Vejo manda todas as tropas descansarem e depois seguir treinando, sem saber o caos que suas ações criaram no resto do mundo ninja. Time skip de 6 meses. Nesses 6 meses os Ukaguri se recuperou da batalha. Vejo que estava estudando Fuijutsu e Lazuli e seu departamento criaram uma super sala de treinamento onde pode se controlar a gravidade, temperatura e até um pequeno ajuste de tempo. Devido à limitação de conhecimento, o ajuste temporal era apenas de 1 a 10, ou seja, 10 dias dentro da sala de treino era fora dela 1 ano era 10 anos. Dentro isso, óbvio, acelerou muito o poder de Uzu. Além disso, os pesquisadores colocaram um ajuste temporal igual em suas salas de pesquisa, assim acelerando a criação de novos Fuijutsus, como a maior descoberta que surpreendeu até Vejo. E essa era o chamado selo final. Esse Fuijutsu consistia em um selo que fica no corpo do usuário e coleta a energia natural e o chakra flutuante do usuário e usa essas energias para lentamente fortalecer o físico passivamente. Não foi descoberto se tem um limite. Além disso, esse selo acumula muito mais energia do que usa e pode funcionar como o Byakugou da Tsunade, dando assim um poder explosivo ao usuário e uma regeneração assombrosa. Fora isso, em Uzukaguri, Vejo também deu a ideia de transformar a ilha em uma ilha voadora, mas não tiveram muitos resultados. Mas Lazuli e os outros pesquisadores estão trabalhando em uma forma de fazer isso. A falta de resultados não se deve aos selos, mas sim à falta de energia para manter a ilha no ar. Vejo pensou muito até que lembrou do selo final e com a ajuda de Lazuli conseguiram colocar um selo parecido em uma esfera de cristal preta. Essa esfera era o cristal mais forte do mundo ninja, chamado Cristal Rose, e com os selos essa esfera agora absorvia a energia natural, mas a ilha voadora ainda não foi criada. Isso se deve ao fato que tanto Vejo como o resto dos alto mando de Uzukaguri concordaram que apenas uma esfera não seria o suficientemente seguro, e devido ao Cristal Rose ser raro não encontraram outro até o momento. Além disso, nesses 6 meses a guerra entre as nações só ficou pior e Konoha até tentou enviar enviados para Uzu, mas devido às fortes tempestades só poderam recuar devido ao controle de Vejo sobre a Zenith Tempest ter melhorado ao usá-la constantemente. A força da tempestade ficou cada vez mais forte e precisa. Se antes Vejo só podia criar tempestades, mas não controlar elas, apenas restringir, agora Vejo tinha um domínio completo e graças a seu haki da observação. E agora o Goro no Vejo criou uma técnica chamada Tempest Absolute. Ao usar a Goro no Mi Zenith Tempest, o haki da observação, essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso, com o poder da Goro no Mi e Zenith Tempest, ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quando maior for a distância, mais fraco e seu controle, mas isso já era o suficiente para impedir Konoha e as outras nações de irem até Uzukaguri. Agora Vejo pretendia sair e procurar mais cristais Rose para poder transformar a ilha em uma ilha voadora. Graças ao fato de Vejo ter ficado muito tempo forçando as tormentas ao redor da ilha, elas viraram algo natural, então Vejo não precisa se preocupar com Uzu. Além disso, Lazuli desenvolveu um selo que torna a ilha invisível para todos que não têm o selo-chave. O selo-chave pode ter a forma que o dono quiser, no caso de Vejo, e uma serpente enroscada em seu braço direito. Além de ser o único método de enxergar Uzu, o selo-chave também pode ser usado para guardar itens com armas, comidas e outras coisas. Também em caso de perigo de vida, teleporta o dono para um hospital em Uzu. O local de teleporte pode ser alterado. Agora Vejo se encontrava em alguma parte do País da Neve, porque Vejo se lembra que o País da Neve possui um nível incomumente avançado de tecnologia, quando comparado a outros países do mundo de Naruto. Coisas como ferrovias, aeronaves, neve móveis, geradores de energia e armas de disparos em torrente são comuns neste país, embora este último dispare rajadas de kunai em vez de balas. Vejo, além de procurar o Cristal Rose, também estava interessado nas tecnologias desse país, pois com elas Uzu poderá se fortalecer ainda mais.
Depois de andar pelo País da Neve, Virgil nota que embora a tecnologia realmente era avançada, ainda não era como no anime. Virgil rapidamente se dá conta que o motivo e que ele está muito no passado. Virgil se lembra que o Kakashi adolescente salva a princesa Koyuki criança, e Kakashi nem sequer nasceu ainda. Fazendo uns cálculos, Virgil deveria estar 20 anos ou mais antes dos eventos do filme. Isso arruinou os planos de Virgil, mas ele, com a ajuda do departamento de inteligência, descobriu quem eram os cientistas mais famosos do país, os que estavam fazendo a tecnologia do País da Neve avançar, e Virgil contratou esses cientistas de lá e os levou para a ilha, e com a inteligência deles, o Fuinjutsu e as ideias de Virgil baseadas na tecnologia de seu mundo original e do mundo de XD, houveria uma grande expansão tecnológica em um futuro breve, onde celulares, televisão e até internet poderiam ser criadas. Assim melhoraria muito o nível de vida de Uzu. Embora Virgil saiba que não estará mais aqui para Uzu seguir se desenvolvendo, Virgil já planejou tudo e deixou um caderno com várias ideias. Devido ao fato de Virgil não encontrar Crystal Rose no País da Neve, ele seguiu vagando com cuidado para não passar em uma área de guerra e acabou encontrando a Vila das Estrelas no País do Urso. Essa vila não ter um poder forte, mas algo interessante, como um meteorito que caiu ali. Virgil roubou o meteorito. Obviamente, ele se disfarçou de um ninja de Kumo para os espias ali entregar essa informação a seus superiores. Embora Virgil saiba dos perigos do meteorito por conta da radiação, ele confia que em Uzu possam dar um jeito nisso, e o meteorito era realmente útil, seja usado para o cultivo, como os ninjas da Aldeia das Estrelas, ou como fonte de energia. Time Skip 4 meses. Nesses 4 meses, as nações ninja seguiram em guerra enquanto Uzu se fortalecia. Virgil coletou a maior quantidade de cristais Rose que conseguiu e transformou Uzu em uma ilha voadora. No dia que a ilha de Uzukaguri se transformou em uma ilha voadora, houve uma grande festa de comemoração. Foi durante a festa que Virgil notou quão melancólico ele estava. Ele sentia falta de seus companheiros, já seja os estúpidos Grai, Natsu e Rin, a nerd Daphne, a Alerb Valerie, a Lucy que ele via como uma irmã, o sério e irresponsável Kurama e o Igneo que se comportava como um tio divertido, e claro, a mais importante, Ingvild, que estava com ele desde o início de sua jornada no mundo de High School de XD. A se tocar disso, ele sorriu. Ele já tinha tudo pronto para Uzu se defender, então decidiu voltar para seu mundo. Antes de voltar, ele se despediu de todos. Claro, ele não falou que iria para outro mundo, ele falou que iria passar um tempo fora para treinar e buscar inspiração na natureza, e antes de partir, usando sua autoridade como patriarca uma última vez, ele copia o pergaminho com todos os Fuinjutsu de Uzukaguri e guarda no Gate of Babylon. Ele não volta para DXD ainda. Antes, ele decide fazer o último tour pelo mundo ninja, e usando o casco de Hades que o deixa invisível, ele invade todas as aldeias e rouba seus pergaminhos secretos, e inclusive em um golpe de sorte, consegue roubar as 7 espadas dos 7 espadachins da névoa sangrenta. Após isso, ele está prestes a voltar para seu mundo quando olha para Konoha e tem uma ideia usando Zenith Tempest, e agora o Goro no Mi. Virgil cria um super raio que atinge a estátua do terceiro Hokage, assim a destruindo. Após isso, Virgil volta para seu mundo. Ao olhar em volta, ele percebe que está no mesmo lugar e mesmo momento o prato com o resto de pizza ainda estava ali. Olhando no relógio, Virgil vê que não passou nem um minuto, o que foi algo irreal para Virgil. Ele nota que está com as mesmas roupas que usava na dungeon, mas em um tamanho para seu circo atual de 10 anos. Ele suspira e tira a roupa e volta para o banheiro. Virgil se lembra de ter tomado banho antes de entrar na dungeon, mas sente que precisa de outro banho. Enquanto está na banheira, ele vê a recompensa da missão. Virgil: sistema. Qual a recompensa da dungeon? Sistema: 5.000 pontos de gacha, linhagem Uzumaki e 5% da autoridade da morte. Virgil não se surpreende com os dois primeiros, mas o último não só o surpreende como também o confunde. Virgil: sistema OP e autoridade da morte, e por que eu recebi 5% dela? Pergunta confuso. Sistema: as autoridades são necessárias para alcançar a classe divina, assim como os princípios são necessários para a classe celestial. Isso confundiu Virgil, já que achava que só era necessário poder para aumentar a classe. Virgil: como assim? Pergunta curioso. Sistema: por exemplo, os dois dragões celestiais Drair têm o princípio da dominação e Albion tem o princípio da supremacia. Sem os principais, eles não seriam considerados dentro da classe celestial, e sim da classe transcendente, e para alcançar a classe divina deve-se ter no mínimo 40% de uma autoridade. Virgil então entendeu um pouco mais, seguir perguntando. Virgil: sistema, eu estou longe da classe divina, o que a autoridade da morte pode fazer para mim agora? Pergunta confuso. Sistema: o usuário ganha certos poderes relacionados com sua autoridade. Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais, como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra.
Isso surpreendeu Virgil, já que isso era algo realmente útil. Acoplar tudo e mostrar status nome. Virgil Lucifer idade. 10 anos peça. Rei, dá um impulso de 50 para o status, aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza. Virgil, rei, Ingvild, rainha, Daphne, bispo, Valerie, bispo, Natsu, torre, grau, torre, Lucy, Piau, Rim, cavalheiro, nível de poder, classe rei familiar. Morrega, raça. Gengar Shiniv Sal 31, Pinguina, raça. Empoleon Shiniv Sal 31, Vinci Alfa doméstica fichas. Gilgamesh, 100%, Acnologia, 30%, Akumas no Mi. Goro Goro no Mi sem efeitos secundários, Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. Autoridades. Morte, 5%, Propriedades. Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra, raça. Nepilim, demônio DXD verse deusa Ninzufati, Artemis Pjo, dragão Fairitaio, linhagens, acopladas. Sparta, DMC, Artemis, mitologia grega, Uzumaki, Naruto, Sacred Gear. Zenith Tempest Fantasma Nobre, Gate of Babylon, Jardins Suspensos da Babilônia. Estatísticas. Car, 1200, Demônio Classe Rei, STR, 1300, Demônio Classe Rei, VIT, 2000, Demônio Classe Transcendente, DEX, 1300, Demônio Classe Rei, INT, 1500, Conhecimento Imana no nível Rei, SP, 2200, Demônio de Classe Transcendente, Look, e há algo que não se pode quantificar mais como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa. Habilidades. Gamers Board. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamers Mint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50%. Corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos. Embora baixa, além de todas as habilidades normais para os demônios, como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser o meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor. Clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar. E como os chefes de Fodivars, desenhista. Novamente, e habilidades de desenho. Gate of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog-Tobu Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino.
Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também existem imitações como a Estrada da Babilônia, Erdobu Babiron, tesouros liberados atualmente. Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp, vários fantasmas nobres, desconhecidos de rank D, rank C, rank B, rank a criação de portais. Usando a Yamato ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatórios. Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças a linhagens Parda Verde tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste: bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taia Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com o celular. Aqui da observação, ONPS. Os usuários de Kenbu Shokaku podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shokaku permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Haki de armamento, ONPS. O Haki da armamento, também conhecido como Buzoshoku Haki, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Haki do Conquistador, ONPS. A Shokaku é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshokaku é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro Goro no Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi do tipologia dá ao usuário o poder do raio, além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possa o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior no Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro Goro no Mi que fica em seu coração verde, fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas.
filho da magia, com a linhagem de Ártemis, que além de deusa da lua também, e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Ártemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmrut, língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como o Runespoor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmrut era conhecido como ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade por incrível que parece era boa, porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo desde carros, motos, barcos, aviões, ameixas, naves, etc. Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. A Zushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área / alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo, atração e repulsão, atrair ou repelir metais e outros materiais condutores, deflexão, defletir projéteis de metal e outros condutores, desmagnetização, remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos, eletrorecepção, detectar distúrbios em campos eletromagnéticos, magnetização, em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer, Metsurina, como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão. A tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia. 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force, bloqueada. Forma dragão, bloqueada. Amon, ou Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Sand, Lit. Caminho do eremita / mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta com modulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol.
O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor característica em Mechanics é amarelo. Respiração da lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos, que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não têm um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade. Respiração do Vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue. Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da Fera. A respiração da fera é um estilo de respiração que imita bestas/animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soru permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghost Blade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Terreno elemental. Quando Vergil modifica o terreno como exemplo faz uma tempestade. Durante a tempestade os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que um normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Tempest Absolute. Ao usar a Goru Goru no Mi, Zenith Tempest aqui da observação, essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso, com o poder da Goru Goru no Mi e Zenith Tempest ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quanto maior for a distância mais fraco e seu controle. Shanatba Imuru. A estrela onisciente e onipotente, Zenshinaru e a Zenu Shishanakupa Irumo, é a mentalidade de Gilgamesh sublimada em um fantasma nobre, que se diz ter se espalhado por todos os cantos do mundo, como se o brilho das estrelas, vendo através de toda a criação. É um fantasma nobre do tipo continuamente ativo, que não exige que seu nome seja invocado, mas presume-se que Gilgamesh o mantém intencionalmente contido. Possuindo uma tremenda eficiência, ele pode discernir verdades fortemente ocultadas com um único olhar, desde o verdadeiro nome em fantasmas nobres até possivelmente até mesmo ver através de um pedaço da verdade do fim da história humana nas grandes ordens do destino/grande ordem. Ao liberar seu verdadeiro nome, funcionará como uma forma de instrução para ele guiar os outros com as táticas mais otimizadas, aumentando simultaneamente o poder de ataque e o poder de defesa de toda a sua equipe perto de sua posição. Gilgamesh é um usuário de clarividência com um sentido de visão vários níveis acima do comum. Ao enfrentá-lo em um jogo como o xadrez, ele afirma que mesmo alguém fazendo previsões avançadas e lendo o fluxo do jogo já terá perdido naquele momento.
Ele não lê o futuro do tabuleiro de xadrez, mas em vez disso olha para ele e o supervisiona, permitindo que o movimento correto esteja sempre visível para ele. Mesmo em algo como um jogo de cartas, o requisito mínimo para jogar contra ele em igualdade de condições seria tirar a mão exata necessária. Ele também pode ver as possibilidades de vários mundos paralelos se assim o desejar, como ser capaz de ver sua participação na Quarta Guerra do Santo Graal de Foluk e até mesmo vislumbrar o mundo do destino / ataraxia oca, embora acidentalmente. Mas, como um espírito heróico, o trono dos heróis normalmente ajusta suas memórias e conhecimento ao mundo em que ele é convocado para evitar que ele seja confundido por múltiplos conjuntos de memórias. Mesmo com essa habilidade, sua personalidade faria com que ele rejeitasse certas linhas do mundo como absurdas, como usar a clarividência para ver algo como uma possibilidade de um mundo onde ele seja engolido pela lama do Graal. A lama do Graal também é capaz de bloquear sua visão. Autoridade da morte 5%. Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais, como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra energia Uzumaki. Ao ter a linhagem Uzumaki, as reservas de energia e vitalidade do usuário se duplicam e a resistência física se quadruplica. Kagura Art. Percepção de energia. Além de poder sentir as energias em um raio de 2 km, também pode sentir as emoções. Talento Fluijutsu. Super talento para Fluijutsu e matérias similares. Pontos de gacha. 5.000 inventário. Action figure da SDAT. Akame ga Kill. Pedaço de Vibranium 2 kg. Marvel. Yamato. DMC. Cartal com 10 milhões de dólares. Máscara do Kaneki. Tokyo Ghoul. Traje do Goku Black. Dragon Ball Super. 50 kg de comida. Oni PS. Livro de receitas. Fodivars. Katana Nishirin de água. Anime Kimetsu no Yaiba proprietária. Ingovilt. 50 toneladas de carne de rei marinho. Oni PS. Murazami. Valéria Akame ga Kill. Guia de respiração. Kimetsu no Yaiba. Guia Mon. Jojo Adventure. Máquina de recuperação. Dragon Ball. Guia Navi. Six Styles. Máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra. Dragon Ball. Carta de Dungeon. 15 Nichirin. Pergaminho de Fujutsu Uzumaki. Pergaminho secreto de Konoha. Pergaminho secreto de Kumo. Pergaminho secreto de Iva. Pergaminho secreto de Suna. Pergaminho secreto de Mizu. Bom, meus queridos, o vídeo fica por